de líderes. E nessa manhã nós vamos tratar de uma pessoa em especial, e de tarde nós vamos falar de uma outra pessoa que, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos aprender lições importantes para essa geração que nós estamos hoje vivendo. Eu gostaria de mais uma vez orar com vocês. Se vocês me permitem, fecham seus olhos comigo, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nesse momento eu me coloco diante do seu altar e te peço que o Senhor me use como um prego que pendura o quadro que é Jesus, e que ele possa ser ouvido e visto, para que através da mensagem de hoje o Senhor continue a mover os corações nessa igreja, levando-nos para um relacionamento mais próximo contigo e para a pregação do Evangelho, levantando uma geração de líderes, uma geração de homens e mulheres que amam a Jesus Cristo e querem anunciar ao mundo que Ele está voltando. Que o Senhor abençoe nesse momento a mensagem falada em nome de Jesus. Amém. Se você já teve o privilégio de viajar até a Itália e andar pelas ruas de Roma, visitar alguns dos museus de Roma, você sabe que você vai encontrar ali dentro desses museus essa imagem, a imagem de uma loba amamentando 2 meninos. Na mitologia romana, a história nos diz que Rômulo e Remo, esses 2 gêmeos que estão sendo amamentados por essa loba, são filhos de uma mulher chamada Silvia Régia, de um relacionamento que ela teve com um semideus chamado Ares. Desse relacionamento nasceu Rômulo e Remo. Eles nasceram em um momento conturbado da história, porque o seu avô, o rei, se eu não estou enganado, Damários, ele estava tendo um problema com o seu irmão. O irmão estava perseguindo a família, o irmão tomou conta do império, e diz ali a mitologia grega que, quando esses 2 rapazes nasceram, eles foram jogados num rio, o rio Tigres, e ali no rio Tigres eles foram encontrados por uma loba, e essa loba então deu a eles, nos seus primeiros anos, educação, cuidado, até que então um pastor encontrou esses 2 rapazes e cuidou desses 2 rapazes. Essa história me lembra muito a história de um outro rapaz que foi jogado no rio. Essa mitologia romana me lembra de uma história verdadeira, bíblica, de um homem que se transformou num grande líder do povo de Deus. E a pergunta que eu tenho para vocês nessa manhã é que, como que é possível as pessoas aceitarem, até mesmo na questão mitológica e de fábulas, que uma loba teria condição de criar 2 meninos e transformar esses 2 meninos em grandes líderes que futuramente se transformariam em generais e que dariam o início do Império Romano que dominou o mundo por 400 anos. Quem, em sã consciência, consegue admitir que uma loba teria condição de dar educação para 2 grandes futuros líderes? Eu acredito que essa fábula e essa mitologia, infelizmente, se transforma em realidade na nossa sociedade de hoje. Porque eu vejo que dentro de muitos lares, nós estamos dando para o lobo a oportunidade de criar os nossos filhos. E dentro dessa mitologia, eu gostaria de apontar para você para uma história bíblica, de um homem que foi também colocado dentro de um rio, mas essa não é uma história mitológica, é a história verdadeira da vida de Moisés, que todos nós conhecemos muito bem. Aquele grande homem usado por Deus para governar os primeiros anos da nação de Israel. Mas esse homem, ele passou por um processo de educação que, para que falamos de Moisés e entendemos o poder que Deus teve na vida de Moisés, é necessário que nós também estudemos a vida de uma mulher chamada Joquebede.
E essa é a personagem central que eu gostaria de analisar com todos vocês nessa manhã. Porque se nós estamos falando sobre como criar líderes, eu acredito que não há ninguém na história que teve mais sucesso em criar líderes que foram usados por Deus para transformar a sua geração e gerações futuras, como a história dessa mulher, Joquebede. Para todos os pais que estão aqui hoje, para todos os avós que estão aqui hoje, e para todos os líderes de igreja, incluindo os jovens que estão aqui hoje, essa mensagem tem o intuito de levar você a entender o quão importante é termos uma geração de líderes espirituais, voltados para as coisas de Deus, porque Cristo Jesus está próximo de voltar, e essa nova geração, eu acredito, vai levar o Evangelho até os confins da terra, para que logo venha o fim. Como pastor, eu tenho trabalhado com jovens pelos últimos 17 anos, e tem sido o meu privilégio e o meu desafio ajudar essa geração a entender o chamado de Deus na vida deles. Mas também tem sido o meu desafio ensinar a igreja e ajudar os pais a entender a responsabilidade divina dada à igreja e dada à família, para que essa geração de líderes não se perca, não se dilua, não saia da igreja, mas pelo contrário, segurem a tocha do Evangelho e continuem a marchar firmes, levando a tocha do Evangelho com eles e pregando o Evangelho a todas as outras pessoas, nações. É necessário que a gente entenda, através da experiência de Joquebede, algumas lições de como podemos, então, termos uma igreja cheia de líderes espirituais. Eu digo a você que nós temos que parar, e esse é o próximo slide. Eu vou falando e você vai me seguindo. Não podemos dar aos lobos desse mundo, eu disse a você, o solene dever de fazer o quê? De criar a nossa geração de líderes. Não podemos dar a esses lobos desse mundo o solene dever de criar uma geração de líderes. Eu quero que você então leia agora comigo no livro de Êxodo, no capítulo 2, a história dessa mulher, para que a gente consiga entender o que é que Deus quer de nós. A escritora Ellen White, falando sobre o solene dever de criarmos uma geração de líderes, ela cunhou esse incrível pensamento que eu gostaria de repartir com vocês. Talvez vocês já ouviram esse pensamento antes, mas esse é um pensamento que eu gostaria de deixar com vocês logo no começo, antes de entrarmos na história de Joquebede. Ela diz o seguinte: a maior necessidade do mundo é de homens e mulheres. Homens que não se compram e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência sejam tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. E continua o texto: homens que permaneçam firmes e inabaláveis, ainda que caiam os céus. Essa é a necessidade que nós temos hoje na nossa geração. Homens como Moisés, mas para que hajam homens e mulheres como Moisés, é necessário que hajam líderes como Joquebede. Vamos ler a história de Joquebede, e eu quero tirar com vocês 3 lições da história de Joquebede, de como podemos criar uma geração de líderes para a nossa igreja, para a nossa sociedade, ajudando as pessoas a encontrarem um relacionamento com Deus, e assim termos a certeza que o Evangelho será proclamado por essa geração para que Jesus venha. Joquebede, a história dela está contada aqui no livro de Êxodo, capítulo 2. O nome de Joquebede não é dado para nós aqui no Êxodo, capítulo 2. O nome de Joquebede vai ser dado apenas no livro de Números. Mas o início dessa história começa no seguinte: concebeu uma mulher, diz ali o livro de Êxodo, no capítulo 2, ela havia se casado com um homem chamado Arão, os dois eram da linhagem de Levi, diz ali no versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendência de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por quantos meses? Por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefatou-o com betume e piche,
e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que iria acontecer. Essa história é uma história que todos nós conhecemos. O momento em que Joquebede coloca o seu filho no rio era um momento crítico na história. Por que ela o faz? Porque por quase 400 anos o povo estava sendo maltratado e perseguido por Faraó. O povo estava crescendo em número e Faraó e os egípcios tinham medo que os israelitas os hebreus iriam tomar conta do território. Então o Faraó decidiu dizimar a vida dos meninos, os bebês que estavam ali nascendo naquele momento. Joquebede já tinha 2 filhos. E agora ela, com esse menino, ela toma uma decisão de fazer algo para salvar a vida desse rapaz. E nessa decisão que Joquebede toma, eu gostaria que você prestasse atenção no nome dela, em primeiro lugar. Eu não sei se você sabe que o nome de Joquebede significa para a glória de Deus. Todas as decisões que Joquebede tomava em sua vida, ela o tomava para o quê? Para a glória de Deus. Ela vivia a sua vida para a glória de Deus. Ela se transformou mãe para a glória de Deus. Ela casou para a glória de Deus. A vida de Joquebede era uma vida vivida para a glória de Deus. E é assim que eu e você, que estamos incumbidos por Deus, de criar uma nova geração de líderes, devemos viver para a glória de Deus. Como que diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz o quê? Tudo o que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Era assim que ela vivia. Ela vivia para a glória de Deus, e quando ela deu a luz aos seus filhos, ela decidiu no seu coração: Senhor, os meus filhos vão viver para a sua glória. Em um momento da história crítico, aonde havia perseguição, aonde havia morte, aonde havia dor, aonde a nação vivia em incerteza, aquela família se apegou às promessas de Deus, e eles decidiram: nós vamos fazer uma casa, nós vamos ter uma família que vai viver para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou essa decisão na sua casa? Você já tomou a decisão de que tudo aquilo que você vai fazer vai ser para a glória de Deus? Você já tomou a decisão de que o seu trabalho vai ser para a glória de Deus? Os seus estudos serão para a glória de Deus? O seu casamento vai ser para a glória de Deus? Você vai criar os seus filhos para a glória de Deus? Que tudo aquilo que Deus lhe deu, que nós chamamos de bênção, você vai usar para beneficiar o mundo, para conhecimento do Filho de Deus, para a pregação do Evangelho, porque só isso vale na vida, queridos. Viver para a glória de Deus. Não é diferente o momento da história em que nós estamos vivendo. Naquele momento o Egito ele era governado por um faraó. Hoje nós temos diversos faraós que governam a nossa terra. E a nossa igreja está sendo também perseguida por pensamentos, filosofias, ideias, atacando as nossas famílias, atacando a progressão da mensagem de Deus. Mas é necessário que nós, como líderes espirituais, possamos dizer ao mundo: na minha casa nós serviremos ao Senhor, e eu vou viver para a glória de Deus. E quando Joquebede deu a luz a Moisés, diz a palavra de Deus, que ao olhar aquele menino, ela viu nele beleza, ela viu nele potencial. A palavra em hebraico usada para beleza, quando ela olha para Moisés, é a mesma palavra tov, usada lá no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E em cada dia que ele criava, ele olhava para aquilo que ele havia criado, e ele dizia o quê? Eis que é muito bom. A palavra tov também pode ser usada para a palavra bonito, beleza, ou então potencial. Quando ela olha para aquele rapaz, ela consegue enxergar beleza não física apenas, mas ela consegue enxergar algo que vai além de beleza física. Ela enxerga potencial na vida daquele menino. A primeira pessoa que enxergou potencial na minha vida foi a minha mãe.
Os meus pais haviam já tido 2 filhos, e eu era o terceiro filho. E quando eu nasci, as coisas na família Gracioto não estavam muito bem. O meu pai estava completamente envolvido nos negócios. Jovem, arrojado, querendo ganhar dinheiro, querendo trabalhar, querendo ganhar o mundo. Minha mãe em casa com 2 meninos e agora veio o terceiro. E a terceira gravidez não foi uma gravidez que ela havia planejado. Então já o terceiro menino veio naquele cenário onde todo o drama e a situação não era tão favorável. Para completar, o meu pai teve uma briga muito séria com uma pessoa do trabalho, e essa briga também acarretou em uma demissão. Ele veio para casa, a situação não era boa. Minha mãe se lembra de que ela olhava para os filhos e ela pensava: Senhor Deus, o que eu vou fazer com 3 crianças se o meu casamento não der certo? O que eu vou fazer com os 3 meninos? Como que eu vou tocar a vida com 3 crianças? Como que eu vou cuidar de 3 garotos? A situação ficou num ponto tão crítico que os meus pais tomaram a decisão realmente de se divorciar. Mas a minha mãe fez um pedido para o meu pai. Ela disse para o meu pai: olha, antes de nós nos divorciarmos, eu gostaria de levar o César à igreja e, como família, nós dedicarmos ele ao Senhor, como nós fizemos para os outros 2 filhos. Depois disso, nós tomamos a nossa decisão. Mas vamos fazer esse último ato como família. A minha mãe levou esse bebê para a igreja. E ela disse para mim futuramente, que naquele momento da oração, ela se ajoelhou e ela disse: Senhor Deus, se o Senhor, de alguma maneira, salvar o meu casamento, eu vou dedicar esse rapaz para ser um pastor, e ele vai pregar o evangelho aonde o Senhor o enviar. A minha mãe fez essa oração. Deus restituiu a família dos meus pais. Eu nunca entendi o porquê na minha vida eu tinha o desejo de ser pastor. Eu nasci numa família onde o meu pai se transformou em um empresário de sucesso. E durante todo o meu período de juventude, eu fui apresentado com todas as opções possíveis que vocês podem imaginar. O meu pai podia ter me dado qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E com 17 anos de idade, logo depois de terminar o 2º grau, eu tomei a decisão de fazer teologia. O problema é que a minha decisão de fazer teologia não batia com as condutas que eu vivia. Porque por mais que eu desejava ser pastor, eu ainda vivia de uma maneira que um pastor não deveria viver. Mas eu decidi ir fazer teologia. E eu me lembro de uma noite, quando eu tomei a decisão de ir fazer o vestibular de teologia, e eu não sabia dessa história que eu contei para vocês da minha mãe. Eu cheguei no quarto da minha mãe, certo dia de manhã, era um domingo de manhã, eu disse: mãe, eu vou fazer o vestibular para teologia. Aí ela começou a chorar e ela falou assim: filho, eu sempre pedi a Deus que você tomasse essa decisão sozinho, mas eu dediquei você para ser pastor. E se você decidiu ser pastor agora, segue nesse caminho, porque Deus vai te abençoar. Foi a minha mãe que viu o potencial em mim pela primeira vez. Eu não sei se você tem visto o potencial nos seus filhos, ou se você tem dito para eles palavras como: você não vai dar em nada. Esse sonho que você tem é sonho de criança. A minha mãe, ela observava o meu desejo de ser pastor, e ela alimentava esse desejo. Ela foi a minha primeira instrutora bíblica. Eu tinha problemas sérios de depressão. Com 12 anos de idade, eu tentei o suicídio. Eu não sei o porquê, eu tinha uma tristeza tão grande no meu coração. Certa noite eu decidi abrir a janela do apartamento, nós morávamos numa cobertura em São Paulo, e eu pensei: eu vou pular daqui. Eu simplesmente lembro que eu estava na beirada já perto de me jogar, o meu irmão me puxou para dentro e contou para os meus pais. Me levaram ao psicólogo, me levaram a outros psicólogos. Eu senti uma tristeza tão grande dentro do meu coração.
A minha mãe, então, começou a orar comigo todas as noites. Ela vinha no meu quarto, ela cantava, ela lia a palavra de Deus para mim. Aquilo foi saindo do meu coração e a tristeza foi indo embora. Se eu hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque a minha mãe viu beleza em mim. Ela viu potencial na minha vida. Mesmo as imperfeições que ela conhece e ela sabia que eu tinha, ela viu beleza e potencial em mim. E Joquebede viu beleza e potencial em Moisés. E quando eu olho para a geração de jovens da igreja adventista, por mais que eu conheça os problemas e as dificuldades dessa geração, eu acredito de coração que essa geração pode ser a geração que vai levar o evangelho de Cristo Jesus a todo mundo. Eu preciso que você acredite nisso nessa manhã. Eu preciso que você tome a decisão de participar dessa solene tarefa de criar líderes que vão realmente viver para a glória de Deus nessa igreja. Que vocês possam olhar para Joquebede e dizer, assim como ela viu beleza em Moisés, eu quero ver beleza nos jovens da minha igreja. E eu quero dizer a você, mesmo que você não seja pai, ou se você não está casado, ou se você ainda pensa em um dia ter uma família, comece a dedicar tempo olhando para os jovens dessa igreja, orando pelos jovens dessa igreja e pedindo a Deus que Ele faça nascer nessa igreja uma geração de líderes para a glória de Deus. Porque todos nós somos responsáveis por isso. Joquebede viu beleza, e agora eu quero ler um texto também da senhora White, que ela diz dessa geração que nós estamos vivendo, eu acredito que é sobre essa geração que nós estamos vivendo. Ela fala o seguinte: com um exército de obreiros como a nossa, o quê? Juventude, devidamente treinada, quão cedo a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir pode ser levada ao mundo inteiro. Quão o quê? Quão? O fim do sofrimento e tristeza do pecado. Queridos, essa geração pode ser a nossa geração. Eu acredito que se nós olharmos para essa geração com mais carinho, eu acredito que se nós olhássemos para essa geração dizendo, eles têm potencial, eles são a geração da tecnologia, eles são a geração que, num mover do dedo, eles conseguem mandar um vídeo para a China, para a Índia, para qualquer lugar do mundo. Ao invés de você falar para o seu filho, sai do TikTok, fala para o seu filho, usa o TikTok para a glória de Deus. Ao invés de você falar para o jovem, olha, para de usar a internet, fiscaliza o que ele está fazendo, mas fala para ele, vamos usar a internet para a glória de Deus, porque tudo que nós devemos fazer é para o quê? Para a glória de Deus. Essa geração, ela é diferente, ela nasceu nativa já do mundo virtual. Isso não é um problema, isso é uma bênção. Se usada por Deus, essa geração pode levar o evangelho a todo mundo em menos de um ano. Se todos os jovens decidirem usar a internet para a glória de Deus, o que você acha que vai acontecer? A mensagem vai ser simplesmente levada para todos os cantos da terra. Os talentos que nós temos dentro da igreja, temos que olhar para essa geração com carinho e dizer a essa geração, eu vejo beleza em você. Porque normalmente o que a gente ouve é do jovem assim, ele não quer nada com a igreja, ele é isso, ela é aquilo, e a gente coloca o jovem um pouco de lado. Eu quero que essa igreja seja um hub, aonde os jovens possam vir aqui e falar, a minha igreja vê potencial em mim todos os dias. A minha igreja acredita em mim. A minha igreja vê beleza em mim. A senhora White disse que essa seria a geração, e eu acredito que essa também é a geração que pode levar o evangelho à glória de Deus. Tem uma escritora americana, Anne Frank, ela escreveu o seguinte: todo mundo tem dentro de si o quê? Uma boa notícia. A boa notícia é que você não sabe o quão grande você pode ser. Quanto você pode amar, o que você pode realizar e qual é o seu o quê? Potencial. Todos nós temos dentro de nós uma boa notícia. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é porcaria. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que é digno da morte do seu filho,
E sobre você está a herança do céu. Cada um de vocês, Deus vê potencial em cada um de vocês. Não importa aquilo que foi feito no passado. Se você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida é uma vida cheia de potencial. Dentro de você, Deus pode fazer nascer sonhos tão lindos, planos tão poderosos, para a honra e glória de Deus. Com a minha filha agora, nós estamos tentando fazer com que ela entenda que ela é criada à imagem e semelhança de Deus. E a gente repete para ela certas frases todos os dias, dizendo para ela que ela é importante para Deus. Ela tem apenas 2 anos e a gente pede para ela repetir isso. Eu tenho um vídeo dela ali, vamos ver se a gente consegue escutar a Laura conversando com a Olivia. Beautiful. I am beautiful. I am brave. I am loved. I am happy. I am courageous. I am a child of God. Eu quero que a minha filha cresça sabendo que o Deus do universo ama a minha filha. Eu quero que a minha filha cresça sabendo que o Filho do Deus do universo morreu porque a minha filha tem valor. Eu quero que a minha filha cresça sabendo que eu vejo tanta beleza e potencial nela, que nenhum homem nesse mundo vai colocar o valor dela para baixo, porque ela vai saber quem ela é em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe para os jovens da sua igreja, os seus filhos, e veja beleza neles. Eu quero que você consiga enxergar que essa geração tem um grande potencial, talvez o maior potencial que já existiu. E se a gente conseguir fazer eles entender isso, a gente vai unleash a power nunca visto na história dessa terra. Porque jovens podem sim transformar uma igreja, um país e uma geração inteira. Joquebede olhou para Moisés e viu nele o quê? Beleza. Joquebede não só viu beleza, diz a palavra de Deus que ela o protegeu. Ela escondeu o menino por quantos meses? 3. Porque amor não é irresponsável. Não adianta você simplesmente falar para o jovem, você tem potencial, você é lindo, você consegue todas as coisas, você pode fazer tudo isso, mas se nós não colocarmos cercas de proteção ao redor daqueles que nós amamos, aquilo que nós estamos falando precisa condizer com as nossas atitudes. Amor precisa ser responsável, e é por isso que a igreja realmente precisa cercar os nossos jovens com uma rede de proteção, e Joquebede nos ensinou como fazer isso. Ela protegeu Moisés por 3 meses, dentro da sua casa. Ela protegeu o menino porque ela sabia que havia um mal que estava rondando a sua casa. Ela sabia que o faraó iria perseguir e tentar encontrar aquele garoto para o matar. E eu sei que também hoje existe um mal rondando a sua casa. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, 8, a palavra de Deus diz assim para todos nós: estejam alertas e o quê? Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Existe um mal que está assolando as nossas casas ao nosso redor. Eu vou dar para vocês 2 deles. Eu há 12 anos já trabalho com a educação adventista. Fui pastor há 9 anos, por 6 anos, e depois, 3 anos como youth pastor, 6 anos como senior pastor de uma comunidade ali em Maryland, que eu cuidava do internato da igreja adventista, ali na região de Maryland. E eu me aprofundei muito no ministério jovem. Fiz meu doutorado nessa área, estudei como ajudá-los para desenvolver hábitos devocionais, e por esses 9 anos,
Eu tenho ouvido e entendido como tentar ajudá-los, porque existe uma praga nessa nação que tem destruído os nossos jovens. Eu vou dar 2 delas para vocês. E hoje eu estou na cidade de Tampa, também trabalhando com jovens numa academy, ali na cidade de Tampa, com 450 jovens, onde todos os dias o meu trabalho é fazer eles entenderem que eles têm potencial, que Deus os ama e que Deus quer usá-los para a sua honra e para a sua glória. Mas existem muitos inimigos tentando destruir a nossa família. O primeiro desses inimigos que eu vejo nas escolas, incluindo as nossas escolas, é o bullying. Mais de 10%, 1 em cada 10 alunos, do ensino fundamental e também do ensino de high school, desistem de ir à escola, por causa que quando eles vão à escola, eles são o quê? Bullied. Mas eu me pergunto, aonde eles aprenderam a ser bullied? Criança só aprende através do quê? Por repetição e observação. Onde que as crianças estão aprendendo que é normal tirar sarro de alguém, brincar com alguém, colocar alguém para baixo? Na mesa da casa da família Gracioto, é proibido falar mal de pessoas. Quando nós nos sentamos à mesa para jantar, nós não falamos mal de pessoas. Nem das pessoas que merecem ser faladas mal. Na mesa da família Raschini, do meu avô, que é a 4ª geração de adventista, quando nós nos sentávamos à mesa e alguém quisesse falar mal do pastor, ou da liderança da igreja, ou da igreja adventista, eu me lembro do meu avô se levantar e ele dizer: aqui nós não falamos mal da nossa igreja. Sabe por que muitos dos nossos filhos não gostam da igreja? Porque nós estamos ensinando eles dentro de casa a não gostar da igreja. Eu sei que isso pode ser supérfluo, mas eles aprendem por observação. Sabe por que eles não vêm no culto de quarta-feira? Porque você não vem. Sabe por que eles não estão orando e procurando a Deus de madrugada? Porque você não procura a Deus de madrugada. Porque eu, nesse momento, se eu me ajoelhar, a minha filha se ajoelha do meu lado. Ela não sabe o que eu estou fazendo, mas ela se ajoelha. Se eu saio correndo em casa gritando, o que ela faz? Ela sai correndo gritando. Semana passada eu tive uma conversa com a Laura, eu sou um pouco italiano, eu falo alto. Eu comecei a falar alto, o que ela fez? Ela começou a falar alto. É por observação. Eles estão aprendendo isso nas nossas casas. Outro mal. O problema do sexo e de todos os agravantes que nós temos começam muitas vezes porque é permitido o uso sem proteção da internet nas nossas casas. Olha só, 35% das crianças entre 9 e 16 anos experimentam exposição, o quê? Regular a imagens sexuais. Os jovens do sexo masculino são mais propensos do que as mulheres a procurarem pornografia deliberadamente e fazê-lo com o quê? Frequência. Há um mês atrás, eu tive que conversar com um menino de 7 anos de idade, que veio no meu escritório, tremendo e chorando. E eu perguntei para ele, por que você está assim? E ele não conseguia falar. A professora falava para mim, pastor, ele começou a chorar na sala de aula, a gente não sabe o que fazer. E aí eu fiquei com ele por 1 hora, daqui a pouco ele começou a falar assim para mim, The images cannot get out of my mind. The images cannot get out of my mind. As imagens não conseguem, eu não consigo tirar da minha cabeça. E eu falei, que imagens? Do que você está falando? Aí ele falou assim para mim, They were all naked. Aí eu comecei a conversar com o menino, e ele foi exposto naquela manhã por um outro rapaz,
um pouco mais velho, que mostrou para ele, num computador, imagens explícitas de sexo com uma criança de 7 anos. Isso causou nele um trauma naquela tarde que ele não conseguia nem respirar. Porque nós não fomos criados para esse tipo de nojeira que o mundo nos apresenta. Nós somos ensinados a gostar disso. Deus nos criou para a honra e glória de Deus. Mas isso está acontecendo. E existe um faraó dominando tudo isso. E isso que nós estamos vivendo hoje precisa terminar. E eu e você, nós somos as Joquebedes de hoje. O que Joquebede fez? Ela escondeu o menino aonde? Aonde que ela escondeu? Aonde ela escondeu o filho dela? Você é o homem e a mulher da sua casa. Deus colocou vocês dentro dessa casa para proteger seus filhos. A responsabilidade da vida espiritual dos seus filhos é sua. Não é do pastor da igreja, não é da igreja, é primeiramente sua. É você que precisa estudar a Bíblia com o seu filho. É você que precisa orar com o seu filho. É você que precisa ensinar para o seu filho o que é jejum, o que é oração. É você que precisa chorar diante de Deus na presença dos seus filhos. É você que precisa pedir perdão para sua esposa na presença dos seus filhos. É você que precisa ensiná-los a amar Jesus Cristo acima de tudo na presença dos seus filhos. Proteja a sua casa. Porque é na sua casa que começa o problema. Agora, a gente vai falar sobre isso no fim. Eu não quero que você saia daqui triste, porque tem uma mensagem no fim que é muito boa. Mas dentro do momento que nós estamos vivendo, é necessário proteger essa geração de crianças dentro da nossa casa. A minha mãe, que não é perfeita, eu estou falando da minha mãe muito aqui, minha mãe não é uma mulher perfeita, mas a minha mãe me ensinou várias coisas. Por exemplo, aonde eu ia, a minha mãe tinha alguém que cuidava de mim. Ela ligava para as pessoas, ela sabia onde eu estava, ela tinha ideia o que estava acontecendo com os meus amigos. Mas uma das coisas que a minha mãe mais gostava de fazer era receber os filhos dos outros aonde? Na nossa casa. O seu filho vai para uma escola pública, ele estuda em escola pública porque é necessário, e você precisa colocar os seus filhos numa escola pública, tudo bem. Você precisa saber quem é o amigo do seu filho, o telefone da mãe da amiga do seu filho, o endereço, o CPF, Social Security, everything. Você tem que saber. A maioria dos abusos sexuais são causados por pessoas conhecidas e muitas vezes familiares, que acontecem às vezes dentro da nossa casa. Nós precisamos levantar todas as barreiras, porque Satanás não está brincando, ele quer destruir essa geração de líderes. Por quê? Porque ele sabe que essa geração é a geração que pode pregar a volta de Jesus, que pode levar para todo mundo e viver para a honra e glória de Deus. Chegou um momento que ela não pôde mais proteger Moisés. O que ela fez? Qual foi a decisão que ela tomou? Ela construiu um cesto muito parecido com a arca. O material que ela usou é um material muito parecido com a arca. Ela usou betume, ela usou um pouco de madeira, ela usou um pouco daquilo que estava ali no rio Nilo, e ela colou tudo aquilo com betume. Você sabe que a palavra betume em hebraico significa sacrifício ou expiação. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, eu fico imaginando que quando ela estava ali passando aquele betume ao redor daquela pequena arca, ela começava a orar a Deus e dizendo, Senhor, proteja esse barquinho onde eu vou colocar o meu filho. Porque, Senhor, eu não tenho condição de cuidar do meu filho 24 horas por dia. Eu posso fazer o meu melhor, mas chega um momento, Senhor, que ele vai para a escola. Chega um momento que ele vai para a faculdade, chega um momento que ele namora, chega um momento que ele se relaciona com outras pessoas. Senhor, o que eu fiz dentro de casa, eu fiz, mas nesse momento eu vou cercar o meu filho em oração. Eu vou cercar o meu filho em promessas da palavra de Deus. E eu vou selar a vida dele em oração. E vou colocar ele no centro das minhas orações todos os dias. Eu acredito que a arca que ela construiu, na verdade, foi uma arca de oração. Porque todas as vezes que ela estava mexendo naquela arca, ela orava e dizia, Deus, protege o meu filho. Porque eu não tenho condição de fazê-lo. Agora eu vou colocar ele no rio. E eu vou entregar o meu filho nas suas mãos. Para que o Senhor agora possa levar e conduzir a vida dele, porque chegou um momento que eu não posso mais fazer isso.
E ela colocou o menino ali. E o menino foi. Mas ela também criou uma rede de apoio. Você sabe que ela chegou para Miriam e falou: Miriam, você vai seguir o barquinho agora. E Miriam foi seguindo aquele menino pelo rio. E Miriam foi olhando para o barquinho, para onde o barquinho ia, Miriam ia. Ela criou uma rede de apoio. Miriam simboliza a rede de apoio que eu e você precisamos ter para criar os nossos filhos. E graças a Deus, dentro de uma igreja, existem muitas redes de apoio. Desbravador, escola sabatina, banda, culto jovem. Existem mais redes de apoio do que você pode imaginar. E se não existe, você deveria criar alguma rede de apoio para ajudar os jovens dessa igreja. Porque é necessário que eu e você entendamos que para fazermos com que essa geração de líderes aconteça, é necessário uma igreja inteira. Você já ouviu aquela famosa frase em inglês, It takes a village? Porque para você criar essa geração de líderes, começa em casa, mas passa por onde? Passa pela igreja. Eu dou glórias a Deus porque eu sei que nessa igreja existem líderes espirituais que estão formando líderes para a honra e glória de Deus. Que você continue a fazer isso. Que você continue a buscar a rede de apoio que essa igreja oferece para os seus filhos. Agora, você sabe que a história de Joquebede teve um momento muito triste. Porque ela recebeu realmente o filho de volta. Ela cuidou de Moisés. Moisés saiu de casa, foi para o palácio, morou 40 anos no palácio. E de repente, ele parou de visitar a mãe, pelas atividades que ele tinha no palácio, e um dia ela recebeu uma notícia. Qual foi a notícia que ela recebeu? O seu filho matou um homem, e o seu filho fugiu. Você já imaginou o que passou pelo coração daquela mulher? Você já imaginou que ela deve ter pensado: Senhor, eu fiz tudo certo. Eu vi potencial no meu filho. Eu orava as suas bênçãos sobre ele. Senhor, eu levei ele à igreja. Eu criei uma rede de apoio. Senhor, eu o protegi como eu pude. Eu coloquei ele nas suas mãos, Senhor. E o Senhor falhou comigo. Porque agora o meu filho, a última notícia que essa mulher ouviu, Moisés, aquele menino que você viu tanto potencial, aquele menino que você acreditava que Deus ia usá-lo, aquele menino que você acreditava que Deus ia chamar para a sua honra e para a sua glória, aquele menino agora é fugitivo. 40 anos se passaram. A história nos diz que um dia Deus encontra Moisés no deserto e o chama de volta para onde? Para o Egito. Mas possivelmente Joquebede já estava o quê? Morta. 40 anos depois, aquele menino volta agora como um homem de 80 anos, preparado por Deus para cumprir a missão que Deus o havia chamado quando havia nascido naquela casa. Joquebede havia feito o seu papel, mas agora ela morreu e não viu o que Moisés estava para fazer. Eu não sei quantas mães estão aqui hoje, que estão orando nesse momento, pelo seu Moisés, que não está aqui com você hoje, porque nesse momento o seu Moisés está um pouco longe dos planos iniciais de Deus para a vida dele. Eu não sei se você tem orado por esse Moisés, mas os anos podem se passar, mas eu acredito na promessa que Deus deu a essa igreja, e eu vou ler essa última promessa para você antes da Laura cantar. A promessa que Deus deixou para essa igreja é que a última oração que Deus vai responder, antes de Jesus Cristo voltar a essa terra, vai ser a oração de quem? Das mães. Leia comigo essa promessa, para que você possa sair daqui encorajada e encorajado. Diz assim essa promessa, coloca na tela, por favor. A última obra mediadora de Cristo, antes de expor suas vestes sacerdotais, é o quê? É apresentar as orações dos pais por seus filhos. E ela continua.
vi um poderoso anjo sendo enviado e milhares de crianças se lembrarão de seu o quê? Primeiro treinamento, sendo trazidas de volta antes do término da perseguição. Eu não sei se alguma Joquebede está aqui nesse momento pensando, pastor, eu tenho orado pelo meu filho, eu tenho orado pela minha filha. Mas talvez esteja aqui nessa manhã, algum Moisés, que recebeu os ensinamentos, que conhece o plano de Deus para a sua vida, mas por algum momento ou por alguma circunstância você se desviou. Nesse momento eu gostaria de dizer para você, será que não é a hora de você atender o chamado de Deus na sua vida, que foi começado quando você ouviu dos seus pais lá atrás? Ei, eu tenho um plano e um sonho para você. Eu acredito, querido, que no dia da ressurreição, Joquebede vai levar um susto. Você já imaginou quando ela se encontrar com Moisés? Porque a última notícia que ela recebeu foi: o seu filho matou um homem e é fugitivo. Agora, quando ela abre os seus olhos, ela vai ver um homem vindo em sua direção. Ela vai reconhecer naquele rosto, o rosto daquele menino, que quando nasceu ela viu beleza e formosura e potencial. Ela vai olhar para aquele homem vindo em sua direção e atrás daquele homem uma grande multidão. E ele vai dizer para ela: mãe, você morreu e você não soube o que Deus fez na minha vida por causa do seu intermédio. Eu não sei, querido, o que Deus vai fazer através de você como pais, líderes nessa igreja, mas se nós entregarmos as nossas famílias a Deus, por mais que o seu Moisés se desvie, ele vai voltar. Porque a última obra de Deus nessa terra vai ser atender às orações das Joquebedes. E se você seguir esse plano de Deus, você vai ter a alegria de saber que o seu Moisés não só vai voltar, mas ele vai trazer muitos outros junto com ele. A Laura vai cantar essa última música. Eu quero te pedir nesse momento, se você é uma mãe que está orando pelo seu Moisés, se tem alguém nessa manhã orando por um filho, uma filha, que só você sabe as noites de lágrimas, de tristeza, ou de incerteza, porque o seu filho e a sua filha estão passando por um momento agora de decisão importante, talvez indo para o colégio, para o college, para a faculdade. Talvez você esteja preocupado, preocupada com o que vai acontecer com o meu jovem, com meus filhos. Se você é um pai que está querendo entregar o seu Moisés a Deus nesse momento, eu quero convidar você para vir aqui na frente, porque eu quero orar pelas Joquebedes dessa igreja. Venha trazendo o seu Moisés no seu coração. Entrega para Jesus ele nesse momento e fala: Senhor Deus, eu quero entregar o meu Moisés ao Senhor agora, nesse momento. Se existe alguma Joquebede que quer entregar a Deus os seus filhos agora, vem aqui, eu quero fazer uma oração com você. Eu também quero orar pelos Moisés que estão por aí andando meio que perdidos no deserto. Se você está sentindo o chamado de Deus, Moisés, você sabe que você se desviou e você precisa voltar para os planos de Deus, eu quero orar por você também. Porque a última obra de Deus nessa terra é chamar você, Moisés, que um dia conheceu, mas ainda não está praticando. Que nós possamos viver para a honra e glória de Deus, e que essa geração de líderes que foi profetizada para essa igreja possa ser inaugurada aqui nessa igreja hoje, e que aquilo que o pastor Manolo e a liderança dessa igreja já tem sido feito, possa agora ser encorpado pela sua decisão, porque passa por você. Deixa eu orar com você, e a Laura vai cantar. Senhor Deus, nesse momento eu quero clamar para que o sangue de Jesus esteja sobre essa igreja. Eu quero clamar para que a promessa de Jesus Cristo possa se cumprir na vida de cada um dos membros dessa igreja. Mas especificamente eu quero clamar, Pai querido, pelos jovens dessa igreja. Eu quero pedir, Pai querido, que esses Moisés que o Senhor nos deu,
possam atingir o potencial que o Senhor tem para a vida deles. Ensina-nos, Pai querido, a enxergar beleza em cada um deles. Ensina-nos, Pai querido, a repetir as suas promessas a eles todos os dias, dizendo a eles o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor quer fazer deles homens e mulheres que sirvam para a sua honra e para a sua glória. Pai querido, aqui estão os líderes dessa igreja, os homens e as mulheres que o Senhor chamou. Cada um deles estão orando agora nesse momento por um Moisés, por um filho, por uma filha. Eu quero clamar para que o sangue de Jesus proteja a casa deles, contra todo o mal que está tentando destruir as nossas famílias. Proteja a nossa casa, abençoa as famílias. Eu quero orar especificamente, Pai querido, por aqueles Moisés que se afastaram, mas que o Senhor possa trazê-los de volta. Que o Senhor possa atender as orações feitas pelos pais, para que a última obra nessa terra seja cumprida. Que aqueles que um dia ouviram da verdade possam ser levados a entregar a vida a Jesus uma vez mais. Em seu santo nome. Amém. Fica onde você está. A Laura vai cantar.